Olá, oitavo ano, professora Caroline. Iremos abordar um novo capítulo, que é o capítulo 5, e tem como tema ampliando o conhecimento. E dentro desse capítulo, iremos estudar o gênero textual, artigos expositivos, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, dentro desse capítulo, são predominantes a exposição. Eles são produzidos como objetivo de informar os seus leitores, certo? E por isso eles são utilizados em livros didáticos. E dentro desses livros didáticos são expostos textos, são expostos imagens, que são algumas características desse gênero textual. Então, o que é o artigo expositivo? O texto expositivo é um tipo textual que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensível. Então, esse tipo de texto, ele visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. É muito comum esse tipo de texto ele ser abordado no contexto escolar e acadêmico também, certo? Uma vez que inclui algumas formas de apresentação, como por exemplo, os seminários, os artigos acadêmicos, os congressos, conferências, palestras, colóquios, entrevistas e muitos outros que existem. Então, o texto expositivo ele é um texto expositivo. Precisa ter coesão e coerência, certo? Então é preciso ter uma estrutura de elementos que asseguram a ligação entre frases e palavras e que estabeleça uma lógica de ideias. Então é preciso ter coerência e coesão, precisa ter um sentido. Ele precisa também ser bem fundamentado, certo? Então, o texto, ele tem que ter um embasamento, ele tem que ter um motivo, uma razão, uma ideia. Precisa também seguir uma ordem sequencial de apresentação dos fatos ou hipóteses, uma argumentação, certo? Então, o texto ele precisa ter esse início, meio e fim. Ele tem que seguir uma ordem concreta desses fatos, para que se possa haver um entendimento sobre o texto, sobre algo que vai ser exposto. E por fim, ele não faz juízo de valor, certo? Ele não se baseia no ponto de vista pessoal, mas nos resultados e embasamento que são apresentados por meio desses estudos, por meio desses fatos. Seguimos aqui com alguns elementos que fazem parte também desse gênero textual. Então temos aqui o emissor. O emissor é quem escreve, fala ou se comunica de outra forma, certo? Então esse emissor, ele não precisa ser um especialista no assunto, a menos que ele seja, né, que ele faça uma divulgação científica de alta relevância. Mas quem escreve, ele deve ter o conhecimento prévio do tema e também do leitor. É porque sabendo quem vai ler esse tipo de texto que ele vai expor, ele pode também adaptar o conteúdo. Então, o emissor, ele conhecendo o que ele vai escrever e conhecendo o seu público-alvo, certo? O seu texto ele vai ser escrito de forma correta, certo? Ele vai conseguir compreender e conseguir passar essa informação. Temos também o receptor. O receptor é o destinatário, né? É aquele que vai ser destinado à informação. São raros os casos em que o leitor ele não procura temas que ele já conhece e tem interesse, mas tem algumas exceções que é necessário fazer uma pesquisa ou aprender um conteúdo novo. Ele pode também concordar com essas informações que são expostas e pode também observá-las, simplesmente também descartá-las. Então, o receptor ele consegue captar essa informação que vem do emissor, mas ele pode concordar ou não concordar com essa informação, certo? Temos também a relação. A relação, né, que é o vínculo entre o emissor e o receptor. É o vínculo entre o emissor e o receptor. Então, a relação
ela é determinante para a compreensão da informação. Quando o emissor ele já conhece quem lê o seu material, no caso, quando ele já conhece o seu público-alvo e prepara de acordo com essas necessidades, a mensagem ela é assimilada de forma mais fácil, né, com mais facilidade. Então, quando o emissor ele consegue compreender, consegue entender quem é seu público-alvo, certo? Então a informação ela consegue emitir, ser exposta de forma mais fácil e assim gerando um conhecimento também para o receptor. Seguimos aqui também com a estrutura do texto expositivo. Então, temos aqui a estrutura dedutiva, temos a estrutura indutiva e temos também a estrutura paralela. A estrutura dedutiva é a ideia principal, ela é exposta no início e na continuação também. Ela é explicada e demonstrada de acordo com o seu desenvolvimento, certo? Então, essa, essa estrutura dedutiva, ela está dizendo logo, ela vai deduzir algo, né? Ela vai tentar ali exprimir uma ideia e a partir dessa ideia ela vai tentar criar uma conclusão. Temos também a estrutura indutiva. Na indutiva, a informação ela é mais relevante, ela é exposta no final do parágrafo, certo? E aí ela é apresentada como uma conclusão do que foi expresso anteriormente. Então ela vai o quê? Ela vai concluir algo que ela criou, uma ideia, certo? Ela vai concluir. Então, indutivo, ela vai induzir essa conclusão. E temos também a paralelo. Esse paralelo é o parágrafo que é organizado como uma sucessão, uma sequência de ideias, e não precisa ser subordinado, né, a uma das outras. Não precisa seguir essa sequência de ideias. Pode vir tanto no começo quanto no fim, certo? Por isso que é paralelo. Vai seguindo de acordo com as ideias que o próprio, o próprio expositor ele vai colocando. Espero que vocês tenham compreendido, bons estudos e até a próxima aula.